Nossa mulher positiva dessa semana é uma renomada artista plástica e é também primeira-dama da cidade de São Paulo. Bia Dória, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Bia, é um prazer ter você aqui com a gente. Logo que o João Dória, seu marido, foi eleito prefeito de São Paulo, você disse em uma entrevista para a coluna da Sônia Raci, aqui do Estadão, que você teria menos dificuldade em ser mulher do prefeito de São Paulo do que do criador do grupo LIDE. Isso mudou ou ainda continua com a mesma opinião? O João, como presidente do LIDE, a gente tinha todo aquele envolvimento, e como mulher do prefeito é diferente, porque a gente, tudo aquilo que antes eu criticava, a gente pode fazer. Claro que tem dentro das limitações, tem coisa que a gente não pode. Você não pode ir lá podar uma árvore sem autorização, tem todas as regras a serem seguidas. Mas aquilo que a gente via de errado, as pessoas em situação de rua, a própria Cracolândia, uma polêmica que foi na época também, que eu falei que me incomodava muito a diferença social entre Paraisópolis e o Morumbi. Então agora a gente está tentando, por exemplo, eu estou engajada num grande parque, uma praça-parque que nós vamos fazer, até com biblioteca, com várias... Isso lá no Morumbi, em Paraisópolis. Então, aquilo que a gente antes via, a diferença social, agora a gente pode fazer. Então a diferença é essa. A gente convivia com os empresários. Os empresários todos, vocês sabem como é que é a vida empresária. Eles saem de casa, eu me considero uma empresária também, a gente sai de casa e tem que matar um leão por dia, porque você tem que fazer bem feito, tem que produzir, tem que pagar impostos, tem que pagar as coisas, tem que ter tudo em dia. E me incomodava muitas coisas erradas, e agora a gente pode, nem tudo, mas dentro do possível, o que a gente pode fazer, a gente pode mudar. E como que é a sua rotina hoje? Imagino, porque o João Dória dorme pouco e trabalha muito e é um tanto quanto metódico. Como é essa rotina sendo casado com Deu uma risadinha. uma mas figura? Eu também sou assim. Eu acordo cedo, eu olho a casa, eu tenho 7 cachorros, então eu olho os cachorros todos. Eu olho a casa, vou para o ateliê, trabalho, e dentro das solicitações, porque na prefeitura não tem O gabinete de primeira-dama. Então eu faço aquilo que é possível e vou passando para os secretários. Por exemplo, uma escola que está com vazamento, uma escola que tem poucos alunos que caberiam mais, creches, e cobro muitos empresários também para construírem creches. Então a minha rotina é assim, eu saio de casa, vou para o trabalho, vou todo dia, olho a casa, olho as outras casas, olho os filhos, que antes o João me ajudava muito, agora sobrou para mim, sabe, tem que dar uma atenção para os filhos, tem escola, tem tudo para ver. E é super corrido, mas eu acompanho o João, no final do dia a gente sempre se encontra, então eu procuro sempre no final do dia, à noite, né, de madrugada quando ele chega, sempre esperá-lo pelo menos com um lanchinho, umas frutas, e ele, quando ele chega em casa, eu procuro sempre que ele encontre um ambiente para descansar, porque se eu deixar tarefas para serem feitas, ele chega em casa e o João é uma pessoa que se incomoda muito, ele não vai dormir enquanto não tiver tudo arrumadinho. Eu quero saber um pouco sobre você. Você é natural de Santa Catarina, como a Sofia falou, você vem de uma família grande, com você e mais 10 irmãos. Não, nós somos na realidade em 11, só que 2 são falecidos, então nós somos 9. 9. Como foi sua infância? Maravilhosa, eu sou filha de imigrantes italianos. Igual a Fabi. Igual eu. Então, eu, por exemplo, tenho na nossa formação, nós todos fomos criados sem a ajuda de creche, de governo, de nada. Então a minha mãe e meu pai trabalharam e nos criaram todos juntos. Nós somos em 9 do mesmo pai e da mesma mãe, não é de 2 casamentos. Eu tinha essa dúvida, né? Porque não, mesmo pai e mesma mãe. Meu pai casou. Família grande. E nós somos muito unidos até hoje, a gente se ajuda, a gente tem uma briguinha aqui, uma briguinha ali, mas a gente está sempre juntos. E a minha infância foi maravilhosa, foi no interior. Eu tenho assim uma lembrança maravilhosa. Eu nasci em Pinhalzinho, que é oeste de Santa Catarina, porque o meu avô se instalou no Rio Grande do Sul e ele tinha uma fábrica de vassouras, que é a Betanin, de esteio. Então precisava ter terra para plantar, para ter o produto. E meu pai desbravou o oeste de Santa Catarina, e eu nasci ali no meio das araucárias, por isso que eu virei artista.
Aí tá o porquê que eu sou artista. Essa era a nossa próxima pergunta, Conta né? pra gente, como que você... A gente sabe que a área cultural, a cena cultural no Brasil é muito desvalorizada ainda. Como é ser artista aqui no Brasil? Como foi o começo da sua carreira? Pois é, eu não estudei arte. Eu sou formada em educação física, porque eu joguei vôlei lá em Santa Catarina e eu não sou formada. Por que que eu sou artista? Exatamente por ter nascido no meio das araucárias, no meio do desbravamento dos imigrantes italianos. E a minha mãe, por ter uma descendência europeia, ela observava muito. Por exemplo, eu nunca vi minha mãe comprando flores. Ela fazia buquezinhos com qualquer folhinha que tinha no jardim. Podia ser de qualquer erva, de qualquer planta verde. Se tinha flores, ela colocava flores. Se não tinha flores, ela fazia os arranjos com as folhas verdes. E minha mãe observava muito. E eu aprendi isso com ela. E eu me formei em educação física, fui estilista de moda durante 12 anos. E um dia eu trabalhei com lapidação de pedras também, eu trabalhei com joias. A gente leu alguma coisa que você você descobriu aí quando a escultura fazendo joias, né? Então quando eu estava lapidando as pedras, eu fui para madeira. E a madeira me remetia muito à minha infância, porque eu nasci vendo aquelas araucárias todas sendo transformadas. Aí das pedras eu passei para madeira. Aí de uma pecinha assim eu já fui para 5 metros, né? 3 metros. Uau. Quando eu comecei a fazer as esculturas, as pessoas falavam assim para mim: parece um Krasber. Parece um Krasber. Era a próxima pergunta. Eu não sabia nem quem era Krasber. Eu me lembro que quando eu joguei no Google para ver o que era Krasber, porque eu fazia as peças e as pessoas falavam assim: parece Krasber. Aí qual foi a minha surpresa? Que nós usávamos a mesma matéria-prima, que é a madeira de Krasberg é um artista polonês que faleceu recentemente. Foi o professor da Bia. Que foi meu mestre. Seu grande mestre. Quer dizer, eu já fazia. Quando as pessoas falavam que a minha obra era parecida com a dele, eu fui procurá-lo. Claro que era diferente a minha obra na época. E ele insistiu muito que eu fosse discípula dele. Tanto é que eu tenho isso por escrito e gravado. Por quê? Porque ele é um grande ambientalista e ele viu que eu também gostava de árvores. E quando eu conheci ele, nós estávamos fundando a Fundação Amazônia Sustentável lá em Manaus, que dá um direcionamento para os ribeirinhos, as pessoas que moram na floresta. Então nós criamos a Amazônia Sustentável durante o LID. O que é a Amazônia Sustentável? É um fundo que nós conseguimos de verdade dinheiro, criar um fundo para ajudar. Criamos a Bolsa Floresta, que é para incentivar os moradores da floresta a não derrubar as árvores e sim cuidar das árvores e viver delas, viver, por exemplo, dos chás, das folhas. E com isso, o Franz Krasberg, quando ficou sabendo que eu tinha criado a Amazônia Sustentável, ele me chamou porque ele sempre foi um ambientalista e ele sempre lutou muito contra as queimadas. E ele sabia que eu também fazia isso. Então ele já quando eu conheci ele faleceu com 96, eu conheci ele com 84 anos. E ele já tinha preocupação que ele estava envelhecendo e ele queria deixar pessoas que seguissem o seu legado. E quando ele percebeu que eu tinha esse gosto pela floresta, esse conhecimento pela floresta, ele me pediu para eu ser discípula dele. Eu relutei um pouco, porque eu fiquei um pouquinho assustada, porque ele se embrenha na floresta, ele morou até falecer no meio do mato, ele mora na árvore lá em Nova Viçosa, que eu fui muitas vezes, mas depois eu percebi que não era tão... Aí eu fui. E assim começou a minha vida artística. Fui várias vezes lá com ele. Ele foi meu grande mestre, ele que me deu, aliás, eu tenho um documentário e um livro sobre Balbina, que é um dos maiores acidentes ambientais do Brasil, que foi a inundação de uma grande parte na Amazônia. Foi ele que me falou. Ele falou assim, ele me chamava de preguiça. Por quê? Assim, porque toda vez que eu ia lá visitá-lo, ele me fazia tomar um golinho de cachaça. E eu tomava cachaça naquele calor da Bahia, e depois do almoço eu dormia. E ele chegava e falava assim, preguiça, vamos! Aí ele falava assim, preguiça, você tem que ir lá na Amazônia, que está acontecendo coisa errada lá. Ele falava assim, né? Tinha um sotaque bem polonês, né? E dali surgiu o documentário Raízes do Brasil, que eu fiz lá em Balbina, no
no Amazonas, em Balbina, que é 300 quilômetros de Manaus. Bia, um livro, um filme e uma mulher que você admira. Acho que livro e filme você já falou. Faltou a mulher que você admira. Mulher que eu admiro? Nossa, tem tantas, né, gente? Vamos numa brasileira, Dona Ruth Cardoso. Bem. Dona Ruth, exatamente pelas ações sociais quietinhas que ela realizou. Uma ex-primeira-dama. Uma ex-primeira-dama. Do Brasil. A Dona Ruth é uma primeira-dama que uma mulher que eu admiro, e pela descrição, pelo jeito dela viver, sabe? Pelo jeito dela. E tem muitas outras, né? Eu admiro muitas, nós temos muitas mulheres maravilhosas, né? Sem dúvida, mas Ruth é uma delas. Nossas cantoras todas, adoro todas. Todas. Desde a sertaneja até as Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Daniela Mercury, Fafá de Belém. Amo a Fafá. Amo a Fafá de Belém. Fafá é um barato mesmo. Bia, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, conhecer mais um pouco da sua história. Até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Beijos!